Fala pessoal, esse aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Felipe Jardim, professor de Biologia, e a gente vai dar continuidade ao módulo aí de Ecologia. Se você não assistiu, assiste a primeira aula de introdução aos conceitos em Ecologia. A gente já está partindo para essa segunda aula, que é falar sobre as cadeias alimentares. Pessoal, o próprio nome diz, cadeia alimentar, parte do princípio de relação mais básica que a gente encontra aí nos ecossistemas, que é a busca por alimentos, beleza? E eu quero te perguntar, para que você se alimenta? Por que você come? Para que eu preciso me alimentar? Você deve ter pensado já de cara, necessidade de ter energia, perfeito. Mas só energia que você precisa? Não, pessoal. Se você pensar, você não era desse tamanho que você é hoje, você já foi pequenininho, já foi um bebê, hoje está bem maior. Então, para que você crescesse, você também precisou de quê? Você precisou de ter mais matéria. Matéria para quê, pessoal? Para fazer osso, para fazer pele, para fazer coração, para fazer tudo que você precisa. Então, as cadeias alimentares, elas partem exatamente desse princípio. Quando eu chego no meio ambiente, eu encontro um conjunto de relações onde vão acontecer a busca por esse alimento. E por que você está buscando alimento? Porque você quer duas coisas. Obter energia para realizar os seus processos e você precisa também de matéria. Então, quando eu falo numa cadeia alimentar, num conjunto de relações entre os seres vivos, em que você vai ter um fluxo de energia, a energia ela vai ser transmitida ao longo dessas cadeias alimentares e você vai ter também um fluxo de matéria. Porém, a gente vai perceber que essa matéria pode ser reciclada. Isso vai ser um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Eu coloquei aqui para você conseguir enxergar um exemplo básico de cadeia alimentar. Nesse exemplo você vê aqui uma planta, a seta sempre aponta para quem está se alimentando. Então o gafanhoto se alimentou dessa planta, o sapo se alimentou desse gafanhoto, a cobra se alimentou desse sapo, o gavião foi lá e se alimentou dessa cobra. Isso, pessoal, é uma cadeia alimentar. E eu vou te perguntar, por que o gafanhoto, por exemplo, se alimentou dessa planta? Lembra? Ele precisava de energia para fazer tudo o que ele tem que fazer e precisava também de matéria. Para ele fazer pata, para ele fazer asa, para ele fazer o que ele tem que fazer. Então, fica atento. Mas vamos pensar em detalhes aqui. O gafanhoto se alimentou da planta, o sapo se alimentou do gafanhoto, a cobra se alimentou do sapo, o gavião se alimentou. Tá todo mundo de barriga cheia. E esse cara aqui? E a planta, pessoal? Se alimentou de quem? Exatamente. Você já deve estar pensando que a planta, as plantas, os vegetais, nesse meu exemplo aqui, os vegetais, eles são seres chamados de autotróficos. E sendo assim, o que acontece? Eles mesmos produzem o seu próprio alimento, vão melhorar? Eles mesmos produzem a sua própria matéria orgânica. Então, eles realizam um processo chamado de fotossíntese, no caso dos vegetais, utilizando a energia solar e a partir de gás carbônico e água, eles conseguem produzir a sua própria matéria. E, consequentemente, eles conseguem assimilar essa energia luminosa. Então eles conseguem energia e a partir dessa fonte luminosa de energia, eles conseguem produzir a sua própria matéria. Sim ou não, pessoal? Então, esse cara aqui, ele vai conseguir produzir energia para ele mesmo. Ele vai captar essa energia solar e vai sintetizar a sua própria matéria. O gafanhoto não consegue fazer isso, nem o sapo, nem a cobra, nem o gavião. O gafanhoto precisa se alimentar para conseguir obter essa energia, para conseguir obter o que, pessoal? Essa matéria. Beleza ou não? Então, fica atento com esse detalhe. Então, vamos pensar. Quando a planta fez fotossíntese lá e conseguiu produzir a sua própria energia, quando conseguiu assimilar essa energia e produzir a sua própria matéria, quando o gafanhoto comeu a planta, ele obteve a energia que estava naquela planta. Concorda ou não? Então, a energia que estava na planta fluiu, daí um fluxo para o gafanhoto. Quando o sapo come o gafanhoto, ele consegue captar aquela energia que o gafanhoto obteve e essa energia flui para o sapo. E do sapo para a cobra, e da cobra para o gavião e assim sucessivamente. Então pensa, pessoal, se você vier aqui, essa energia que está chegando no gavião, se você voltar no tempo, em última instância, ela está vindo de quem? Da planta que conseguiu assimilar aquela energia na forma de luz. Concorda ou não? Então, se você parar para pensar, toda essa cadeia alimentar aqui está sendo sustentada por esse indivíduo, que está captando a energia solar que está sendo distribuída ao longo dessa cadeia alimentar. Então, pessoal, resumindo então, o que a gente está vendo?
que a energia que foi assimilada pela planta, energia solar, né, luz solar que foi assimilada pela planta, está fluindo ao longo dessa cadeia alimentar. Percebe que a seta sempre aponta para quem está se alimentando, ou seja, para onde a energia está fluindo. Então, se você pensar, em última instância, quem está sustentando todo mundo aqui é a energia luminosa. A energia luminosa que é assimilada pela planta, então a planta, no caso o vegetal, que introduz essa energia que flui ao longo dessa cadeia alimentar. Então a energia que está fazendo você, nesse momento, me assistir, fazer tudo o que você está fazendo agora, se você voltar em última instância, ela era a energia o quê? Luminosa vinda do Sol. Beleza?